Olá, as pessoas, eu sou a professora Cris, especializada tanto em redação quanto em segunda fase dos vestibulares da FGV e do INSPER. E hoje eu vou falar um pouco sobre o vestibular para o ingresso na FGV no primeiro semestre de 2021. Para quem prestou vestibular agora no fim de julho de 2020, fique atento ao vídeo, pois haverá algumas novidades para a próxima prova. Com relação aos cursos e vagas, vocês sabem que a FGV oferece diversos cursos. Aqui eu vou comentar um pouco sobre o número de vagas para o próximo semestre, o segundo de 2020. Em administração de empresas, são um total de 240 vagas, sendo 206 delas para o vestibular e 8 para o Enem, e o restante distribuído aí entre os processos internacionais. E para administração de empresas noturno, são 50 vagas ofertadas, 39 delas pelo vestibular, 4 pelo Enem e as demais para os processos internacionais. A administração pública são um total de 100 vagas, sendo 75 delas para o vestibular, 10 para o Enem e o restante para os processos internacionais. E RI também, 100 vagas ofertadas, 80 pelo vestibular, 5 pelo Enem e 15 delas pelos processos internacionais. Portanto, as formas de ingresso na Fundação Getúlio Vargas são 3, pelo vestibular, pelo Enem e pelos processos internacionais. Para se inscrever, você deve acessar o site da FGV, ao final do vídeo eu deixarei o endereço, preencher um formulário com seus dados e aguardar o recebimento do e-mail da FGV confirmando a sua inscrição. Para isso, você precisará pagar o valor da taxa de inscrição, que para o processo vestibular será do dia 3 de agosto até o dia 18 de setembro, às 18 horas, no valor de R$ 75. Depois dessa data, do dia 18 de setembro até o dia 6 de novembro, às 18 horas, o valor aumenta para R$ 150. E para o Enem, custa R$ 25 até 18 de setembro, às 18 horas, e depois disso até o dia 2 de dezembro, às 18 horas, o valor passa a ser R$ 50. No caso de administração de empresas, o aluno pode optar pelo noturno e pelo diurno, escolhendo qual é a sua primeira e a sua segunda opção. Após efetuar a sua inscrição, para consolidá-la, o aluno precisa enviar para a FGV os seguintes documentos: o seu histórico escolar, caso já tenha concluído o terceiro ano do ensino médio, ou se estiver em fase de conclusão, a declaração de conclusão da fase do terceiro ano do ensino médio, e também uma carta motivacional. Para quem tiver interesse, tem alguns vídeos aqui dos meus ex-alunos comentando um pouco sobre a carta motivacional. Sobre a constituição da prova, ela será dividida em duas fases. No caso de administração de empresas e administração pública, a primeira fase é uma prova composta por módulos de questões objetivas e por módulos discursivos, sendo que a segunda fase será uma entrevista. A prova de ingresso para o primeiro semestre de 2021 será online em virtude de parte da missão da Fundação Getúlio Vargas ser a preocupação com o bem-estar social. Duas das novidades é que a redação terá 30 minutos a menos que no vestibular passado, portanto, 1h30 no total, e que haverá a prova de matemática aplicada com 2 horas de duração. Além disso, a distribuição dos 4 blocos será feita da seguinte maneira: o primeiro bloco refere-se a matemática e ciências humanas e terá duração de 2 horas, sendo o início da prova às 8 da manhã e terminando, portanto, até às 10 horas da manhã. O segundo bloco será o de redação, com um total de 1h30, começando às 10h45 e terminando ao 12h15. Já o terceiro bloco de provas será constituído das disciplinas de inglês e língua portuguesa e terá também 1h30 de prova, começando das 11h45 e terminando às 3h15 da tarde, sendo o horário de acesso a 1h15 da tarde. E, finalmente, o quarto bloco de provas, que é o de matemática aplicada, que começará às 4 horas da tarde e irá até às 18 horas, sendo o acesso à prova 15 minutos antes, ou seja, 3h45 da tarde. Fiquem atentos também aos fatores de eliminação.
Além dos motivos óbvios, como o aluno não efetuar o pagamento da inscrição, não enviar os documentos solicitados para a consolidação da inscrição, não realizar quaisquer umas das provas, né, seja de primeira ou segunda fase, ou mesmo tirar zero na prova objetiva ou discursiva, ou na segunda fase, que é um exame oral. Também é fator de eliminação o aluno que for surpreendido com algum tipo de material de consulta, seja telefone, celular, quaisquer equipamentos eletrônicos, livros, ou mesmo em comunicação com outras pessoas ou instituições. Também será fator de eliminação o candidato que perturbar de qualquer modo a realização das provas online ou que tiver comportamentos indevidos. Também será eliminado o candidato que fizer na prova quaisquer tipos de identificação, seja colocar o nome, o RG ou qualquer outra forma de identificação. Também, como a prova é online, a sua câmera vai ficar o tempo inteiro ligada e se não for detectado o seu rosto na tela, né, também será um fator de eliminação. Com relação às notas, se o aluno tiver uma nota bruta inferior a 2 em qualquer prova, ou seja dos módulos objetivos ou discursivos, ou se o aluno tiver uma nota bruta inferior a 3 na entrevista, ele também será eliminado. E, por fim, o candidato que plagiar a carta de motivação. Lembrando que a FGV tem todo o cuidado de passar essas cartas por um software anti-plágio. Os 1.000 primeiros candidatos terão a redação e a matemática aplicada corrigidas, né? Então, eles vão selecionar os 1.000 candidatos com melhores médias, né? Com as médias mais altas na parte objetiva e terão a sua redação e matemática aplicada corrigidas. Sendo que o módulo objetivo tem um peso menor, né? Tem um peso 2. E o módulo discursivo tem peso 3, que seria aí a redação e a matemática aplicada. Serão chamados para a segunda fase, que é uma entrevista, os 836 vestibulandos com maiores médias. E os aprovados serão os 245 melhores, né, nesse ranking, que serão chamados, sendo 206 para o diurno e 39 para o noturno. A média final é composta da multiplicação da média da fase 1 pelo número 7, né? E que será somada aí a multiplicação por 3 da nota bruta da fase 2, sendo esse resultado dividido por 10. Como mencionado anteriormente, segue o link do passo a passo da inscrição. Se você precisar de algum curso específico voltado para o vestibular da FGV, seja de redação, carta de motivação ou mesmo de expressão oral, é só entrar em contato conosco. Vai ficar aqui na descrição do vídeo os nossos contatos. Muito obrigada a todos e até o próximo vídeo.